Mas enfim, esses caras foram lá, oprimiram essa mulher, só que no caso deles lá, eles já foram eficientes na ameaça e ela deve ter dito, não se preocupa, não vamos falar nada. Porque ela comenta que logo depois que a questão da compra financeira não surtiu efeito, que ele percebeu que elas não eram, não se vendiam, aí partiu para ameaça e ela diz, daí o tom ficou um pouco mais agressivo. Ela disse, quando eu falei que eu não queria o dinheiro dele, o homem ficou bem nervoso, ela comenta lá, então tem os vídeos aí para quem quiser ver, ok? Sem falar que uma das, eram 3 adolescentes, 2 irmãs e mais uma, e tem uma delas que agora está dando palestra, ela está falando abertamente sobre o caso Varginha e sobre o que ela viu, né? E agora até virou celebridade, assim, dentro do... E aí eu acho que vale mesmo o termo celebridade, porque daí é alguém que está mostrando algo relevante para a humanidade, não é de chamar de celebridade, me desculpem os que gostam, mas sei lá, um Paulo Vittar da vida, ou... Me perdoe, não deveria ter dito isso. Mas enfim, sem preconceito nenhum, nada com ninguém, mas simplesmente a nível de o que tu apresenta para as pessoas, né, de bom para que elas cresçam na sua vida. Nesse ponto estou me referindo. Então, cara... voltando ao painel Robertson, né? Então, os homens de preto chegam lá para lidar com as testemunhas, as pessoas que viram, as pessoas que presenciaram. Calando essas, silenciando essas, aí vem o disque-disque, porque aquilo já vazou, algumas pessoas já fotografaram, então aí vem a parte do painel Robertson. Aí entra a equipe do painel Robertson, que tem todo o trabalho de criar uma contra-informação em cima daqueles dados que foram levantados para parecer que aquilo não era bem o que era. Então aí, e dentro desse painel Robertson, gente, entra não só essa questão de desinformação e tal, né, de como lidar com isso, como também assim a questão hollywoodiana, esses filmes tipo Independence Day, que invariavelmente, ou vários outros, né, onde os ETs são sempre maus, a ideia, né, o propósito deles é sempre invadir a Terra, matar os humanos e dominar o planeta. Aí os americanos vão lá e até o Independence Day pode ser uma pequena, né, uma pequena inserção na tua mente, no teu subconsciente, da questão da nova ordem mundial, porque no momento que eles dizem que toda a humanidade precisa se unir para combater algo de fora, está aí a mensagem subliminar da nova ordem mundial. Então se liguem nisso. E se vocês forem pensar também que o famoso briefing de Reagan, né, o presidente americano Ronald Reagan lá, que ele também, numa declaração, né, oficial dessas, ele diz: o quão rápido não desapareceriam nossas diferenças no momento que descobríssemos que existe uma ameaça externa de fora do planeta. Outra alusão à nova ordem mundial. Outra mensagenzinha subliminar para ficar no teu subconsciente de que, temos que nos unir contra uma ameaça externa. Gente, o temos que nos unir é fundamental para o desenvolvimento da humanidade. A gente não vai conseguir escapar disso. A evolução nos levará a isso. Nessa questão do povo todo unido, de cair as fronteiras, de nós termos um governo só. Isso é positivo. O que é negativo é quem é esse governo único e quais são os propósitos de unificar o planeta que eles têm. Não é para que todo mundo se entenda, é para que um governante só domine tudo. Aí é onde está o problema da nova ordem mundial. A questão das pessoas todas se entenderem como todo um povo só. Nós somos seres humanos, e mesmo com as diferenças entre os seres humanos, né, a gente tem que aprender a conviver, porque se nós não conseguimos conviver com as diferenças de cor, de raça, de credo, de ideologia, coisa tal, como é que nós vamos conseguir conviver com a diferença de espécies, de outras espécies que fervilham no nosso universo? Então, cara, a gente tem que abrir o olho para isso aí tudo, né? Então, voltando lá ao assunto, né, do Edir Macedo, por que eu falei tudo isso? Por causa do painel Robertson do Independence Day, quando eles fazem os filmes incutindo mensagens subliminares, né? Então essa ideia de que que os alienígenas querem atacar, querem deve ter algumas raças interessadas nisso, sim. Só que tem as raças que nos protegem, porque a coisa mais fácil de entender é:
Com a limitação tecnológica que a nossa humanidade tem, comparada à evolução tecnológica que essas raças mais evoluídas, tecnologicamente não espiritualmente, têm, já possibilitaria com muita facilidade o domínio deles sobre a raça humana terrestre. Se isso não acontece é porque alguém com mais poder, com mais tecnologia do lado do bem, nos defende dessas pessoas aí. Entendeu? Porque senão, gente, olha quanto tempo a gente tem relatos das visitas extraterrestres ao nosso planeta. Então, se eles quisessem dominar, jogando bomba tipo Independência Day, já teriam feito. Então eu não acredito na menor possibilidade disso. Repetindo, não que não tenham povos extraterrestres interessados nisso, e que teriam poder para fazer isso, tecnológico muito superior a nós. O que eu quero dizer é que também existem povos superiores tecnologicamente a esses que eu coloquei agora, e também espiritualmente, que nos defendem deles. Que sabem que não é justo, eles nos escravizaram, coisa e tal, e nos defendem. Então tem essa treta que está acontecendo, né? Então, dentro do painel Robertson, que é essa história de manipular a informação e incutir no subconsciente da gente as ideias que eles querem, é mais ou menos isso. Então, sendo o Edir Macedo dono da Universal, dono da Rede Record, e a Rede Record começando a fazer novelas que nem os 10 Mandamentos e que nem o Apocalipse, aí às vezes pode surgir até um pequeno tiro no pé. Primeiro eu vou falar um pouquinho dos 10 Mandamentos, Quando a história do Moisés, que em Sumério já falei para vocês que é a história do Endumbsar, quando a história do Moisés é relatada nos 10 Mandamentos, tá lá. Foi retratado os momentos em que a tribo do Moisés, que eles vão para a guerra. Os hebreus, quando os hebreus vão para a guerra, mando de Deus e coisa e tal. E aí a primeira coisa que eu acho que eu tiro no pé do intuito da novela, se é de construir uma imagem na cabeça das pessoas, é o seguinte: quem está ligado nessa questão da bondade de Deus e não conhecia essa parte da Bíblia, vai se questionar, vai dizer, mas como que Deus, onipotente, onipresente, onisciente, que é o amantíssimo, que perdoa, não sei o que, como ele está mandando os fiéis dele para a guerra? Então aí vai te questionar com a questão da bondade de Deus, do perdão de Deus, coisa e tal, tu já vai ficar com uma dúvida em relação a esse Deus hebreu aí. O Deus dos hebreus, mas como que um Deus manda os seus filhos para a guerra? Ele não prega a paz? Ele não teria poder de simplesmente pacificar, sem ter que mandar esses filhos para uma guerra sangrenta? E mulheres e filhos dessa outra tribo que são assassinados junto? Cara, teu conceito de deidade, de bondade divina, ali já começa a ficar um pouco complicado. Entendeu? Então, nesse ponto pode ser um tiro no pé para as pessoas começarem a se questionar e pesquisar como eu fiz e descobrir que o Deus bíblico... E aí, cara, se tu for pesquisar e descobrir tudo, tu vai perceber que tudo isso é um grande engodo, tu vai descobrir que o Edir Macedo é uma grande lorota, que o Papa é uma grande lorota, entendeu? E aí é o tiro no pé que eu me refiro a eles. Só que, infelizmente, muitas pessoas assistem aquilo ali porque, o que está na Bíblia, realmente está na Bíblia e coisa e tal, passa batido e não conseguem fazer essa associação. Não conseguem entender a incongruência entre um Deus bom, um Deus que perdoa, um Deus que é pai, que ama o seu filho, mas que manda pra guerra. Qual é o pai que em sã consciência quer que seu filho vá pra guerra? Só os pais daqueles países lá do Oriente Médio que já colocam as metralhadoras nas mãos dos filhos quando o guri tem força para apertar um gatilho, já estão dando arma e dizendo pra eles que se eles matarem os infiéis eles vão ser recebidos no paraíso. Ou seja, uma ignorância total, gente? Então, enfim. Ok? Então, painel Robertson influenciando pessoas através dos programas. Então, já falei do tiro no pé, talvez, da novela Os 10 Mandamentos, Mas, enfim, ali eles vão moldando e colocando sempre no subconsciente a ideia que eles querem. E aí vem essa novela que é o Apocalipse. Eu não estaria perdendo meu tempo assistindo novela se eu não fosse um ufólogo, se eu não tivesse estudado a origem da Bíblia e todo o negócio, Então agora que eu sei dos intuitos de como a Bíblia foi criada e de como é a questão da manipulação e também sabendo do painel Robertson e tal, estou muito atento assistindo todos os capítulos da novela. Ok? Então já percebi ali que eles já estão batendo nos cristãos,
né? Porque tem um cara ali que ele já abusou sexualmente de uma mulher, católica ali, né? E agora já tá treinando o filho dele, ele é um apoiador desse cara que é o anticristo nessa novela. Então estão muito atentos. Então o fato deles estarem atacando a Igreja Católica, claro, são rivais, isso já fica evidente, né? E eu concordo por causa que é mais ou menos aquilo ali mesmo. A Igreja Católica não... Né, na sua cúpula lá, realmente a gente sabe de todos os problemas. Já vou falar um pouquinho do Umbral e Anjos e Demônios. Mas só pra fechar a questão de Edir Macedo. Então assim, ó, tô de olho porque pra mim a novela Apocalipse, né, é mais uma ferramenta do painel Robertson. Por causa da ligação de Edir Macedo com o poder americano lá, com o poder podre americano, com o poder dominador, escravizador. Então pra mim o Edir Macedo é uma peça importantíssima nesse jogo pra eles, uma peça do mal importantíssima. O fato dele ser dono de uma igreja, também da Igreja Universal, e ser dono de uma emissora de televisão, com o poder de fazer uma novela, a gente sabe que através desses programas se induz a um tipo de pensamento, né? Então muito cuidado com tudo isso aí, tô de olho e cada coisa que eu perceber ali, vou trazer pra vocês. Por enquanto percebi só o ataque à Igreja Católica. Falando ao ataque da Igreja Católica, falando a questão de manipulação de informação e do painel Robertson, ok. Falando com um cara que foi entrevistado no meu programa aqui chamado Cláudio Nigro, que o Cláudio ele fala muito sobre hindu e coisa e tal, e depois em off, quando terminou a entrevista aqui, a gente falou alguma coisa em relação ao Anjos e Demônios. E a gente teve uma interpretação diferente sobre o filme. Eu coloquei a maneira como eu vi, porque o Nigro, né, naquela ocasião, ele coloca assim: ai, porque a igreja se ofendeu muito com o que eles falaram e coisa e tal. Aí eu disse pra ele: não, Nigro, a minha percepção foi diferente. E agora eu vou colocar qual foi a minha percepção do livro e do filme, do Dan Brown, Anjos e Demônios, né, que o Tom Hanks faz lá, o Dr. Robert Langdon, né. Eu já tinha lido os dois livros e depois assisti os dois filmes, então foi legal. Tanto o Anjos e Demônios, quanto o Código da Vinci, né? Anjos e Demônios, qual é que é a história? Qual é que é a onda? E depois, ai, porque a igreja, né, e se rebelou, atacou Dan Brown, aí o Dan Brown disse que era só ficção, e ficou naquilo ali. Mas, gente, parece que as pessoas não se deram conta do resultado, do resultado prático do filme. Né? Se a gente parar pra pensar, o que realmente o filme Anjos e Demônios coloca, como é que fica a imagem da igreja ao término do filme, na compreensão que se tem? Ela é uma imagem benéfica para a Igreja Católica. E daí o fato de repente, daqueles ataques todos da Igreja Católica ao Dan Brown, na imprensa, como houve na época que o filme foi ao ar, cara, é a mesma técnica de acobertamento que eles têm de quando eles fizeram aquela treta da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, enquanto o mundo inteiro achava que os dois estavam prestes a se jogar bombas e preocupados com isso, os dois amiguinhos de mão dadas por baixo dos panos, os dois amiguinhos, digo, americanos e russos, né, os controladores americanos e russos, os governos, serviço secreto, coisa e tal, podia-se dizer CIA e KGB, né, trabalhando em projetos espaciais conjuntos. Indo para a Lua, fazendo, né, quando eles descobriram que tinham as bases ocultas na Lua, né, trouxeram uma alienígena de lá, que estava lá em, como eles chamam, em estado de animação suspensa. Depois abriram um outro caixão de um cara lá que está enterrado há não sei quantos mil anos lá também. E também em estado de animação suspensa, isso está na internet para quem quiser ver. E detalhes, tanto essa alienígena que eles chamaram de Mona Lisa, que eles encontraram dentro de uma nave que estava na Lua, lá nesse estado de animação suspensa, quanto esse outro cara que encontraram no sarcófago aqui, que também dizem que está em estado de animação suspensa, eles têm o mesmo aparato, eles têm uns tubos, parece ser, né, pelo cor do metal, parece ser uns tubos de cobre que ligam os olhos ao nariz, a boca, aos ouvidos, é alguma tecnologia que tem ali. E a mesma tecnologia, a mesma coisa que tu encontra nessa alienígena que foi trazida da Lua, né? Tu encontra nesse outro cara que abriu no sarcófago e tem lá esse corpo, que eles dizem que tá vivo, cara. Que está lá em animação suspensa. Aí é uma coisa mais ou menos que nem um Avatar, quando o corpo fica lá, o espírito vai fazer outras coisas por aí, enquanto o corpo fica lá, só tendo de repente algum tipo de nutrição para quando o espírito voltar de novo, tu ter aquele corpo disponível. Ok? Então isso é muito louco. Então, quando eles descobriram essas bases na Lua, e né, através das fotos, eles mandaram uma missão especificamente para ver o que tinha lá.
para entrar nessas bases, né, essas naves acidentadas que estavam lá e ver o que tinha dentro e coisa e tal. E aí eram as missões conjuntas. E para que o mundo não soubesse desses segredos, eles inventaram essa guerrinha fria de que os americanos vão jogar as bombas nos russos, os russos vão jogar as bombas nos americanos. E aí o mundo inteiro morrendo de medo que seria a terceira guerra mundial, que seria nuclear, que destruiria o mundo e não sei o que, não sei o que. E os caras por debaixo dos panos, quem é que ia imaginar que eles iam estar fazendo um projeto secreto? Né? Todo mundo apavorado com a guerrinha e coisa e tal. E isso veio à tona agora, né, com todo esse pessoal que são os dissidentes militares, né, cientistas dissidentes da NASA, dos projetos Área 51, Base Dulce e por aí afora, que estão relatando, né, todo o plano de governo podre dessa nova ordem mundial, que eles estão fazendo essa agenda, né? Eles falam sobre tudo isso. Então o pessoal está delatando tudo isso, né? Estão vazando essas informações. Então, gente, cuidado com a manipulação de informação. Lembre-se, Painel Robertson, né? Filmes que nem Independence Day, essa novela Apocalipse, tô de olho. E voltando à questão do Dan Brown, por que eu acho que o Código da Vinci não, o Anjos e Demônios também é mais uma ferramenta do Painel Robertson? Porque se vocês forem analisar o que acontece durante o filme é o seguinte: existe um camerlengo, que é aquele, digamos que é aquele assessor imediato do Papa, aquele cara que tem aquela presença contínua, digamos que é o braço direito do Papa, né? Aquele cara que está sempre colado nele para ajudar ele em todas as questões e tal. No Anjos e Demônios, o Papa falece, morre, e enquanto eles não elegem o novo Papa, esse camerlengo, pelas leis lá, é como se fosse o suplente, vamos dizer aqui na política brasileira, ok? Esse cara assume por um determinado tempo. Enquanto está sendo decidido quem vai ser o novo Papa, né? Nesse meio tempo que eles estão lá naquele concílio fechado lá para, né? Aí tem em cima da fumacinha, em cima do Vaticano, lá que é a tradição deles, lá e tal, né? Esse camerlengo vai agindo, daí começa a rolar os assassinatos dos cardeais e coisa e tal, até que culmina naquele helicóptero no final do filme, pra quem assistiu, né? O helicóptero que sobe, explode, desce o camerlengo de paraquedas lá, o salvador da humanidade. Né? Então, cara, é a mesma coisa que o Independence Day. Aí, então, na verdade, olha como a treta é louca, cara. Olha como a treta é louca e como eles usam elementos de realidade pra distorcer e pra confundir. Por quê? Quando o camerlengo, né, que eles expõem a própria realidade, às vezes, tu vê como isso é o limiar entre tu acertar o alvo ou os tiros sair pela culatra. A faixa é estreita ali o negócio, gente. Por quê? Porque o que acontece com o camerlengo? Ali eles expõem uma realidade da técnica utilizada por eles quando eles querem fazer esse esquema de manipulação, né, de informação. Quando o camerlengo utiliza deste plano de matar os cardeais, colocando a culpa nos Illuminatis, aí rola os ambigramas, né? A história do ambigrama é muito louco. Pra quem não sabe, ambigrama, quem não viu o filme, acho pouco provável, mas enfim, o ambigrama é uma palavra que tu escreve ela assim, aí tu vira de cabeça pra baixo, ela tá igual. Tu vira, ela tá igual. É muito louco isso, é um ambigrama. Então esses ambigramas aparecem escritos no peito das vítimas que são assassinadas lá e coisa e tal, né? Então, no final do filme, revela-se que era o camerlengo que estava fazendo um false ataque, né? O false ataque, ou fake flag, como eles chamam, o false flag, né? Que é o ataque de falsa bandeira. Então quem estava promovendo aqueles assassinatos era o camerlengo, mas ele estava botando a culpa nos Illuminati para que as pessoas pensassem que os Illuminati estavam agredindo a igreja, estavam atacando a igreja, né? Então, e aí no final, graças ao Tom Hanks, Dr. Robert Langdon, né, e a outra menina lá, a verdade vem toda à tona, coisa e tal, descobre-se que o camerlengo que é o grande vilão da história, e aí o camerlengo termina no final do filme dentro de uma igreja lá no Vaticano e se botando fogo, né, ele se incendeia e tal, ou seja, o plano dele deu errado. Aonde que eu acho novo que é a possibilidade do tiro sair pela culatra? É quando eles expõem a técnica que eles usam de convencimento, de manipulação de informação. Né? Ali eles expuseram, né? Eles explicitaram a técnica do false flag, que é quando o camerlengo
faz os ataques aos cardeais botando a culpa nos Illuminati. Ok? E daí, e como que termina o filme? Termina com o outro Monsenhor, o outro cardeal, ou não sei o que lá, né? Quando ele, né, agradecendo ao Langdon que eles conseguiram se livrar de uma massa podre dentro da igreja. E aí as pessoas, não, porque a igreja ataca, porque a ideia do Langdon. Cara, qual é que é o resultado final da história? Qual é que é a imagem que resulta do filme? E que, por favor, se eu estiver errado, por favor, alguém questione. Me diga, não, se eu não assisti esse filme, a minha interpretação foi essa. Eu queria ter um outro paradigma, de repente, para comparar o meu. Mas assistindo como eu assisti, e cara, isso repete tanto na televisão, e eu assisti várias vezes. E cara, sinto muito, o Claudio Negro, né, ele chegou pra mim e disse, você não acha que teve uma percepção equivocada, coisa e tal. Mas assistindo de novo, eu, cara, não tive a minha percepção equivocada. Pelo menos, de acordo com o que eu vi, eu continuo tendo a mesma ideia. Eles fazem um false flag, né? E dizendo que os Illuminati estão atacando a igreja. Aí depois descobre-se que é o Camerlemo que está aprontando essa fusarca toda. E o cara, quando é descoberto, ele relata que o plano dele era recuperar a popularidade da igreja, né? Só que como deu tudo errado, ele foi descoberto, aí né, ficou com vergonha, falou e se matou, e se botou fogo. A cena é forte até. E aí depois aparece, né, não sei se é um Monsenhor, não entendo, das hierarquias lá dentro do Vaticano, Igreja Católica, o cara agradecendo ao Langdon que graças a ele a massa podre foi eliminada, como se o resto tudo não fosse tudo massa podre. Então eles colocam ali, né, fica no filme a ideia de que não é a instituição que é criminosa, desleal, desonesta e mal intencionada, era um membro que estava lá dentro. A instituição é boa. Gente, comentem aqui por mim, comigo, por favor, outras pessoas que assistiram o filme. Não foi essa mesma percepção que vocês têm? No final do filme, a igreja, a imagem da Igreja Católica, ela não sai, digamos assim, passaram um paninho ali, tiraram uma poeirinha. Não é a instituição que é desonesta, desleal e mal intencionada. Era um elemento que estava lá dentro. E aí, quando essa história de que a igreja, né, nos fatos reais, fora das telinhas, quando a igreja está atacando o Dan Brown por falar tudo aquilo, coisa e tal, aí é o teatrinho, gente. Porque daí ninguém percebe que a verdadeira mensagem subliminar do filme é mostrar que não, a instituição católica não é falha, era só um membro que estava lá dentro. E no entanto a gente sabe que realmente toda a grande cúpula da Igreja Católica são os que mandam lá, que são os que estão acumulados, haja visto todas as denúncias, Karen Hoods, Bob Jean, e a lista é enorme. Já mostrei um monte de gente aqui e tal, né? Então pessoal, fiquem com essa pulguinha atrás da orelha, né? E vamos adiante, grande abraço!